Sim, funciona, estás mais que à vontade. Olha, está a gravar, bem-vinda Sara. Olá, bem-vindos a todos para a nova sessão do Study Group. Estava eu aqui e a Sara a fazer assim um breve check-in. Se calhar podemos fazer aqui em conjunto, enquanto fazemos aqui um tempo de espera. Eu chego contente aqui para esta leitura. Estou a gostar de fazer a leitura, está-me a trazer coisas novas, a leitura do livro. E chego muito contaminado por uma conversa, por uma vadiagem aqui com o Rui Ares, que tive antes com o Rui Ares. Então, estou assim com espaço dentro de mim, com alegria. É assim que chego contaminado. E ao ver-te aqui entrar, também começar a fazer este check-in, ainda amplificou esse sentimento. E tu, como chegas, Sara? Olha, eu vou partilhar que eu hoje também tive uma reunião de manhã e estávamos a fazer um check-in também e eu mantenho o estado, apesar de o dia já ter passado, mas chego em fase de rescaldo de incêndio. Portanto, muita coisa aqui a ser devastada e queimada no meu sistema e a criar aqui de alguma forma, não naquele sentimento de perda ou de desalento, mas naquele sentimento de que agora há todo um mundo que se pode reconstruir a partir daqui. Muitas coisas é aberto e se calhar havia coisas que era mesmo preciso mudar no sistema e que eram, portanto estou aqui num ponto de viragem e chego assim com esta sensação de rescaldo de incêndio, é um bocadinho como eu me tenho sentido nos últimos dias, mas é bom. E é em espelho do que estamos a viver coletivamente, não é? Em espelho, Também. interior do que estamos a viver coletivamente no exterior, não é? Sim, que me causa muito transtorno, confesso. É uma Eu coisa que me sinto aqui muito transtorna imenso. zangado e ainda não sei fazer sentido desta raiva toda que vou sentir. É, mas é bonito. É Sara, bonito quero te também. perguntar algo. Tu tens assistido a gravações, em particular gravações Olha, em que eu esteja sozinho? não tenho tido esse Ok. espaço, Porque não tenho tido esse espaço com muita pena minha. queria ter feedback, sabes? Eu estava-te a perguntar porque queria ter feedback. Tipo, eu já fiz das sessões, fiz 3 gravações em que estou sozinho e queria ter feedback de como é que foi, o que é que está a chegar, se estão a funcionar as sessões, se não estão. Então, olha, se alguém nos vier ouvir e tiver visto alguma das sessões em que eu estive sozinho, por favor que me dê feedback. Ou ponha nos comentários, ou mande-me uma mensagem. Ok. Com... Aceito o teu convite e desafio, sim. Grato, Sara, se veres, fico muito grato por isso e quem nos estiver Sim, a ouvir, não te sabe. consigo dizer hoje ou amanhã vou ver, não te consigo dizer. Esta semana é uma semana muito atribulada. Tenho aqui uns deadlines de projetos para completar e vai ser um bocadinho mais desafiante. Mas a partir do dia 10 de setembro tudo equaliza um bocadinho mais e estabiliza, acredito eu. Excelente. Acredito eu. Então, Sim, e dar-te-ei de retorno das que eu ouvi. Sim, obrigada pelo convite. sim, grato a ti, Sara. E quem tiver a nos ouvir a gravação e que tenha visto uma, que também pode me dar feedback e mandar para cá. Olha, nós estamos na página 68, o tópico é relacionar-me. Foi aí que ficamos. É aí que eu vou começar a leitura. Relacionar-me. O meu primeiro contacto com as relações amorosas começou na minha infância, com brincadeiras inocentes aos médicos, pais e filhos e namorados. O meu primeiro amor foi uma vizinha com quem partilhei o meu primeiro beijo. Desde cedo sentia um misto de curiosidade e medo em relação às mulheres, marcado por encantamento e incompreensão. A família do lado da minha mãe tinha mais energia feminina e a família do lado do meu pai uma energia mais masculina. Ambos traziam expressões saudáveis, como a entreajuda e a capacidade de empreender, mas também feridas, como o machismo e a adaptação das mulheres a papéis subordinados. Durante a adolescência, era comum participar em bailes de garagem e viver momentos de descoberta e experimentação em relações casuais, o chamado curtir na altura. Tu também estes desta altura dos bairros de garagem, não é, Sara? Isto depois, quem veio a seguir, portanto, quem nasceu já dos 80, penso que já não teve
esta coisa dos bailes de garagem, mas na minha altura era muito comum, havia por todo o lado, em todo o contexto, na Madeira vivia muito esta, e nós tínhamos, portanto, era às matinés, íamos para lá, em particular ao sábado à tarde, e acontecia muito, foi muito da descoberta e do meu relacionamento começou aqui. Como é que era para ti na altura? Olha, eu era um bocadinho bicho do mato, confesso-te. Era um bocadinho bicho do mato e era muito introspectiva e era uma pessoa muito fechada sobre mim, com muitos medos, muitas coisas. Então eu não aderia facilmente às festas de garagem. Ok, tinha ali uma série de questões que não era tão aberta assim às festas de garagem, mas eu acho que ainda fui a 3 ou 4. Posso precisar, pai, 3 ou 4, sim. Eu depois também tinha uma questão que também não era muito dada às pessoas do local onde eu morava. Eu sempre tive amigos mais fora do que aqui na zona. Então, eu era estranha, mas pronto, eu era estranha. Eu quando cheguei a Mas sim, Palmela, quando vim para Palmela, já não me lembro como é que era o nome, mas lembro onde é que era. Era ali, era o clube, seria o clube, não sei como é que se chamava, aqui embaixo ao pé da igreja, e era lá que havia as matinés no sábado. E depois, o Clube Control Data. exatamente, o clube da Control Data, exatamente. Control Data era uma empresa, não era que Exatamente. eles tinham criado. Exato, era no clube de Control Data e depois mais tarde começou a haver também matinés naquela discoteca que havia lá em cima, em O frente Globo, o aos lugares. Globo, O o Globo, Globo. exatamente. Essa nos meus tempos de Palmela fui aí, as matinés Sim, aconteciam há meia dúzia de nesse lugar. músicas que me ficam desses dois espaços. Sim, Hum. o meu tempo Quando, de quando, Palmela. vem, quando vêm essas músicas, eu faço uma ligação direta ali àquele espaço e às vezes brinco com a forma de dançar que se dançava na altura. É muito curioso ver isso. É muito curioso ver. E agora é giro ver as pessoas que eram e que são. Exatamente, exatamente. Padrão base. A minha primeira relação mais longa foi aos 16 anos, seguida de uma experiência significativa na faculdade e depois a relação com a mãe dos filhos. Entre estas relações ocorreram aventuras e casos pontuais, casos todos marcados por um padrão recorrente, a traição. Seja traindo ou sendo traído ou quebrando compromissos acordados. Na faculdade, dei o meu primeiro passo para enfrentar esta sombra. Escrevi uma carta à minha primeira namorada, tornando visível a minha traição, algo que também fiz mais tarde com a mãe dos meus filhos. Porém, foi só com o trabalho do Possibility Management que comecei a desconstruir estes padrões, separando-me da herança patriarcal dos homens da minha família e iniciando um processo de resgate do meu feminino e cura do meu masculino. Círculos de homens, programas do ISTA e trabalho de sombra foram fundamentais neste caminho de desconstruir este padrão em ti. Tu tens algum padrão ficou claro em ti, Sara, sobre os relacionar? Este, no caso, é o meu, o padrão da traição. Tu tens algum teu que tenhas notado ao longo do tempo e que tenha vindo para cima da mesa com o depurar que o tempo vai fazendo, não é? Olha, eu não tinha consciência do padrão até há muito pouco tempo. Provavelmente, se calhar, até o meu divórcio. E com o meu divórcio notei o padrão e ando há 12 anos a trabalhar esse padrão. Aliás, eu costumo dizer, a brincar, que só me vou relacionar com alguém quando curar estes padrões. Hum, E porque depois atraio o tipo de pessoa que vem exatamente para criar aqui um padrão em relacionamentos que eu não gosto, que é manipulação, submissão, controlo, objetivação. E é muito engraçado porque nos últimos 2 semanas tenho estado a fazer um trabalho de cura energética e o que veio para cima da mesa foi a objetivação do feminino e a submissão e a hum. subjugação. Eu estava muito nesse padrão e tem sido assim um caminho duro. E depois comecei a ir para trás e digo assim, sempre estive neste padrão, eu tive sempre, e isso vem de âncoras da minha primeira infância, ok? Dos relacionamentos com a minha mãe, especificamente aqui com a minha mãe.
E então tem sido doloroso, mas tem sido um caminho bonito de ver de repente as coisas com maior clareza e maior profundidade. Acho que é mesmo profundidade, é ir a parte de um eu que eu não sabia que existia, ir a partes de um eu que eu tinha trancadas e guardadas à chave e que me recusava lá ir, principalmente pela dor que me causava. Assim. Mas sim. Grato, Sara. Obrigada eu por lançares a pergunta. E nem de propósito, o tema seguinte, a relação com a mãe. Ao longo da minha vida percebi que as minhas relações amorosas eram reflexos da relação original com a minha mãe. Nos primeiros 23, a minha mãe foi a mulher que marcou a minha vida. Nos 27 anos seguintes, fui a mãe dos meus filhos. Escolhi inconscientemente uma segunda mãe como companheira, reproduzindo padrões herdados de adaptação, silêncio e repressão das minhas necessidades. Eu deixei de tratar a mulher que escolhi como companheira, como rainha, como deusa, e ela acabou por fazer o mesmo em relação a mim. A relação acabou porque eu não sabia ser em intimidade. Eu não sabia colocar limites nem expressar o que sentia e a frustração transformava-se em isolamento e retirada emocional, trabalho em excesso e não ajudava na vida familiar. E assim a sobrecarregava, a estava a sobrecarregar a ela. Eram as minhas vinganças inconscientes. Quando comecei a explorar as minhas sombras, percebi um impulso profundo de magoar as mulheres. Esse padrão surgiu da relação com a minha mãe e em experiências de abandono aos 12 anos pelas minhas meninas amigas. Hoje sei que foi o resultado das menarcas e da forma como as famílias lidavam com o tema com as meninas, com corte e afastamento. Só muitos anos depois acedi a esta ferida para a curar. Portanto, eu tenho em mim estes dois motes. A base primordial da mãe, da minha relação com a minha mãe, a relação disfuncional aqui no início, que molda muito a estrutura, não é? Eu vou procurar outras mães nas relações e com aquela particular forma de amor, não é? Onde há uma submissão de mim próprio, das minhas emoções e dos meus limites para agradar a outra pessoa. Isso não vai funcionar, de alguma maneira isso vai vir para cima. E depois esta ferida que vem das mulheres me terem abandonado ali por volta dos meus 10 e 12, que é quando elas estão a viver as primeiras menstruações, e as famílias estão a trazer toda aquela toxicidade para cima da relação e as meninas afastam-se e de repente o que fica em mim é que elas não se afastaram por razões delas, mas afastaram-se porque eu não presto, eu não sou suficiente, eu não era homem suficiente ou, menino, ou bonito ou o que quer que fosse para estar na relação com elas, e isto trouxe-me de facto muitos processos que só mais tarde percebi, só mais tarde comecei a curá-los. Eu levei algum tempo a aceder a esta ferida. Como é que foi para ti, Sara? Como é que a relação da tua mãe se manifestou aqui nas tuas relações? E também faço-te uma pergunta se há o relativo espelho em relação ao homem, a relação com o pai. Olha, eu durante muito tempo não tinha essa informação e não percebia o que é que acontecia. Então, há 3 anos, há 3 anos emergiu essa questão no meu sistema. Foi duro, foi muito duro. Foi mais ou menos na altura em que nós nos conhecemos, Marco, e eu fiz um processo de catarse e de cura disto, e tem a ver com a rejeição. Tem a ver com a rejeição, e a rejeição, eu não percebia porquê, e tem sido um tema nos últimos 3 anos a ser trabalhado, o tema da rejeição, e vai muito para a questão materna. Houve uma rejeição, há uma rejeição inconsciente da minha mãe quando eu nasço, por força de o meu irmão ter abortado durante a gravidez, portanto eu era gêmea, e há uma dor que ficou inconsciente na minha mãe e ela faz-me uma rejeição que depois transmuta para uma super hiperproteção, quase como compensação por haver ali um desconforto com alguém
que nasce. E então percebi um padrão meu muito curioso, que é eu arquiteto planos mirabolantes para ser rejeitada, não é? Portanto, eu arquiteto, tinha a noção que era inconscientemente, e uma parte é outra parte não, portanto, eu arquiteto todo um plano para voltar àquela dor, porque é que me é conhecida. Não é? É onde eu estou resiliente, é onde eu sei quais são os padrões que se manifestam em mim e é onde eu consigo dar a volta. Portanto, é muito mais fácil dar a volta numa rejeição do que dar a volta numa completa aceitação. Então, a minha energia masculina está muito ativa aí, não é? Do dar, e depois tranco tudo no receber. Portanto, eu arquiteto planos para ser rejeitada. E é duro. É duro. E eu digo assim, pá, ninguém me rejeitou. Eu é que fiz todo um processo e um plano, arquitetei todo um plano para ser rejeitado. Ou seja, nem sequer me dou a conhecer, não vale a pena. Então eu, pá, boicoto completamente os processos. E isso ficou muito claro. E é mais um processo doloroso para tratar, mas epá, e tu trouxeste uma vez numa conversa que nós tivemos muito bonita lá embaixo no arco-íris, é no arco-íris? No restaurante, sim, pensava isso. E tu trouxeste numa das conversas que nós tivemos no arco-íris da ação, trouxeste a questão de pá, é no mundo de baixo que tu constróis os projetos todos de arquitetura diabólica. E aquilo mexeu imenso comigo. Eu digo assim, e não me caneco, onde é que eu ando? Não é? Onde é que eu ando? Epá, e obrigada, Marco, por teres trazido esse chão que eu não tinha, de onde é que eu estou a operar. E que pressupostos e que partes minhas, não é? E que partes minhas é que estão aqui a ser, de alguma forma, protegidas, entre aspas, não é? Para eu não voltar àquilo, ou para eu voltar lá porque é ali que eu sei operar, foi ali que eu aprendi a operar, não é? Eu lembro, depois fui fazer todo um revés para trás que é, pá, eu dava cabo das amizades todas, completamente, só para não ser rejeitada a determinada altura, não é? Então, em todos os relacionamentos que eu tive, eu é que acabei os relacionamentos. Para quê? Para não ser rejeitada. E é... Hoje estou mais simpática com isso. Estou mais simpática com isso. Mas obrigada, Marco, por trazeres... Grato a ti por trazeres para cima da mesa, porque de facto é muito este tema do relacionamento, e é uma das razões para a qual eu trago aqui, é muito importante para nós podermos cultivar relações completamente diferentes numa sociedade que se quer co-criada por homens e mulheres adultos. E, portanto, pressupõe, de facto, nós termos esta coragem de ir à nossa sombra, perceber o que é que nos está a moldar, quais são as histórias, quais são os padrões, trazê-la para cima e depois transmutar. Portanto, grato, Sara, por teres vindo a jogo comigo, por teres te implicado aqui e mostrado este trabalho individual, de consciência, de crescimento e da aceitação de nós próprios como completos. Isto também sou eu, isto também sou eu. É isso, descobrindo a arquitetura que eu estou a montar para me proteger no meu mundo de baixo, eu estou a descobrir dons meus e capacidades que tenho em mim para algo, para planear, para comunicar, para comunicar e relacionar com o outro, enfim, aqui há coisas. Para ser, não é a última nada, para ser. Isso, não é? excelente, grato por isso. Quem sou eu, não é? Teres trazido. Acho que vai direto ao ponto que nós estamos aqui a falar. Divórcio como transformação. O divórcio foi um desfecho natural após anos de desgaste. Tentamos uma reconciliação 5 anos antes e os velhos padrões voltaram, levando-me a criar inconscientemente as condições para que a relação terminasse. Após o divórcio, pedi perdão à mãe dos meus filhos e comecei a reconstruir a minha maneira de me relacionar.
E isto para mim foi um ponto muito importante. Eu quebrar com aquelas coisas das relações monogâmicas, poligâmicas, de achar que eu tinha que me enfiar num qualquer padrão que alguém definir para o que é relacionar e estar em relação com os outros. E poder, de facto, ir e explorar, ver como é que é. Olha, como é que é me relacionar contigo, Sara? O que é possível? O que é que funciona para ti e para mim em estarmos em relação? E não ter que ter uma caixinha onde eu vou enfiar, a nossa relação é de amizade, e portanto é aqui que fica não pode sair daqui, nós não podemos sair os dois. Portanto, sair fora destes círculos e destes rótulos e realmente perceber, ok, sim, eu com a Sara gosto de passear e gosto de conversar e gosto de ir fazer uma refeição em conjunto ou de explorar outro tipo de espaço e, portanto, poder perceber o que é que funciona na relação contigo, no fazer propostas e estar a trazer isto como base nas relações com as pessoas, quer conhecê-las, quer estar de forma diferente, quer saber o que é possível com cada pessoa, quer me poder mostrar, quer que a outra pessoa se mostre. E tudo isto é um espaço de cocriação. Né? Então, para mim, foi chave este e vem depois deste caminho do divórcio. Com o apoio do Possibility Management, passei a explorar um novo modelo de intimidade e relação. Hoje as minhas relações são pautadas pela conexão em 5 corpos, portanto eu vou procurar o físico, mas também vou procurar o emocional, o mental, o energético e o arquétipo. Uma abordagem mais consciente e co-criativa. A intimidade não está limitada ao físico, envolve propostas, celebrações e até lutos compartilhados sem necessidade de cortes ou afastamentos. A sexualidade é um dos elementos do relacionar, como tantos outros, e não o que define a natureza da relação. Portanto, isto, para mim, tem sido uma exploração destes anos, de estar, de facto, neste espectro de relacionamento e de me ver a relacionar fora das caixas, fora dos rótulos. E pelo contrário, trazer os princípios brilhantes, os valores para o espaço da relação. Né? Por exemplo, declarar um espaço de relação como um espaço onde há amor, onde há clareza, onde há possibilidade, onde há criatividade, e ver o que é. Vamos declarar, mas outro espaço pode ser já de transformação, de cura e de possibilidade, e ver o que é que se consegue fazer com esses princípios dentro daquele espaço. Então, tem sido assim uma aventura para mim muito estimulante ir para esses lugares, que me está a mostrar um marco que se relaciona completamente diferente, porque agora já não há que enquadrar as coisinhas daquela maneira. Eu não tenho que abordar as pessoas para um determinado fim ou uma determinada intenção. Não, eu posso com elas criar um espaço e permitir que esse espaço crie a própria beleza e que me leve para um lugar que eu não estava completamente à espera que fosse possível. E esse lugar pode ser, de facto, o contacto íntimo sexual ou pode ser um contacto de partilha de onde nós vamos, como nós estamos aqui a fazer, dos nossos divórcios, de como é que foi com as nossas relações. De repente há magia a acontecer porque eu permito ir para este lugar do desconhecido, trazer o emocional, trazer o propósito, trazer a intenção e ir para esse. Como é que tem sido para ti, Sara, esse espaço? O que é que fica vivo em ti? Fica leitura e partilha. Olha, o divórcio foi um marco importante na minha vida. Não é? Eu acho que foi assim o primeiro momento da minha vida onde eu efetivamente tive coragem. Não foi o ter tido 2 filhos que me fez ter coragem. Eu costumo dizer que fui abençoada com aqueles 2 partos e aquelas 2 gravidezes, porque não aconteceu nada por aí além, portanto foram 2 partos belíssimos e depois foram 2 gravidezes muito, muito inspiradoras, mas eu acho que o grito de coragem foi, efetivamente, o divórcio marca ali, que é a afirmação do eu, não é? Pá, quem é que eu sou? E chegar à conclusão que naquela relação eu não era. Eu não era. E depois é preciso muita coragem para romperes com os padrões que tu tens e que tu trazes e das pessoas que estão no teu círculo, não é? Que uma mulher tem que ser submissa, tem que ser aquilo que o marido espera que ela seja. E hoje olho para trás e digo assim, pá, foi um grande ato de coragem ter dito basta. Foi mesmo dizer basta. Não quero mais, não é isto que eu quero, não é isto que eu sou.
E então, a partir daí, eu lembro-me que, por altura do meu divórcio, ter ido fazer um curso de um fim de semana que se chamava Reinvente-se. E eu chorei durante um fim de semana inteiro a fazer aquele curso, porque eu não tinha a mínima noção de quem eu era. Nem sombra, não tinha sombra nenhuma de quem eu era, do meu potencial, eu apenas me permitia ser tudo aquilo que os outros queriam que eu fosse. E que era expectável que eu fosse. E então o divórcio foi um marco muito importante na minha vida. Olho para trás e continuo a achar que foi a melhor decisão. Até hoje foi a melhor decisão que tomei e que me tem permitido ao longo destes 12 anos conhecer-me e voltar àquela minha essência que eu gostava quando tinha 7, 8, 9 anos, eu gostava daquela essência que perdi. E então é esta reconexão, como tu dizes, ligar-nos a várias camadas nossas, mas a partir de nós, a partir de dentro, não a partir de fora, não é? E tem sido um trabalho engraçado de reconstrução, ou eu não lhe costumo chamar reconstrução, chamo-lhe um trabalho de desconstrução, porque a metáfora que sempre existiu em mim foi: eu estava numa torre de um castelo com uma muralha, um fosso, mais 2 muralhas e 2 dragões à porta, portanto, 2 dragões à porta, aqui ninguém entrava. E tem sido um trabalho não de derrubar as muralhas ou a torre ou matar os dragões, mas simplesmente permitir que os tijolos sejam tirados um a um, de uma forma consciente e de uma forma calma, não é? E serenar os dragões que aqui andam, não é? Dizendo-lhes assim: está tudo bem, não precisam de lançar fogo nem matar ninguém, porque está tudo bem, sou apenas eu. E sim, a questão do divórcio foi muito isso, de uma voz muda durante um casamento, uma voz muda que não sabia existir. Yep. Celebre e aprecio a tua coragem, Sara, e o que está a nascer, teres-te querido reinventar e descobrir a tua essência. E eu penso que isso é muito importante no tempo que corre, porque o padrão que tu estás a dar é um padrão que eu também tenho observado em muitas mulheres, em muitas situações, e eu próprio, como homem, também contribuo no espaço de relação para isso, para estar nesse lugar. E sinto tristeza de ver isso em mim, da minha ferida, do meu feminino ferido, do meu masculino ferido, terem contaminado os meus espaços relacionais, não é? Sim, mas era o que era o que a sociedade nos ensinava a ser, não é? Ou esperava que nós fôssemos. E de facto esta passagem para mim para uma sociedade que se quer regenerativa das relações, co-criada por homens e mulheres adultos, pressupõe o trabalho de cada um de nós para ir a estes sítios e ver como é que está a ferir as relações, como é que está a ferir a outra pessoa, como é que se está a ferir em si, não é? Porque o que eu tenho em espelho meu é que eu estou a fazer para fora aquilo que está a passar dentro de mim. Portanto, se eu estou a ferir fora, porque eu, em primeiro lugar, me estou a ferir a mim. Então, este mecanismo. Eu tenho estado num. Deixa-me partilhar. Desde o dia em que saí de casa, não é? Fui eu que saí de casa, fui eu que deixei tudo. Menos os filhos, não deixei os filhos. Mas desde esse dia até agora tem sido um processo de. Eu continuo a dizer que é de muita coragem, porque daí até cá eu tenho estado sozinha a curar estes padrões. Eu nem sequer permito a aproximação de ninguém, porque eu costumo dizer a brincar que é: enquanto eu não curar os padrões, eu não me permito contaminar nem magoar ninguém. E muito menos magoar-me a mim. Eu não me vou magoar a mim. Não. Engraçado. O ponto seguinte diz experimentação. Estamos ainda dentro do espaço do relacionar e é o último ponto. Descobri que a minha forma de me relacionar sexualmente também mudou.
quer profundidade, cumplicidade e intimidade, que se expandem por horas ou dias, envolvendo não apenas o corpo físico, mas todos os outros corpos. Esta abordagem abriu novas dimensões no meu relacionar, tornando mais nutritivo e transformador. Ser em conjunto é uma arte e é o que estou a experimentar no presente. Chegar à relação como se cada vez fosse a primeira vez e dançar em conjunto com propostas, com cocriação, com os 5 corpos para explorar e não só um, como era o meu hábito. Sinto que apenas agora comecei a me relacionar como adulto. Ainda estou aprendendo e as experiências extraordinárias e arquétipicas que vivi estimularam-me a explorar e a experimentar novas possibilidades. Relacionar-me de forma consciente e co-criativa tornou-se um dos territórios mais fascinantes do meu desenvolvimento humano e um campo que quero continuar a expandir. Portanto, vem para mim, a partir deste lugar de eu me experimentar, tem os constructs, ou com o mínimo de constructs possíveis, com o mínimo de histórias e constructs, e mais com o estar com o outro, ver o que é possível com o outro em cada momento e com participações e negociação, com propostas e com negociação de intimidade. Então, para mim tem sido chave este tópico da experimentação, do ir para o desconhecido, de me permitir ir nesta travessia e neste conhecer de mim próprio na relação com o outro, ou ao relacionar-me com o outro. E para ti, tu já trouxeste um pouco disto, não é? Mas... Já. Olha, eu devo-te confessar que ainda tenho resistências a esse nível. Porque tenho perfeita consciência de um conjunto de padrões que ainda não estão limpos em mim. E há aqui uma parte minha, e muitas vezes penso nisto, que é... E o curso que fiz do Eckhart Tolle ajudou-me imenso nisto, nesta mudança de mindset, que é: o que é que está ativo? É o ego ou é o self? E nem sempre é perceptível. Que é, eu estou a relacionar-me com alguém a partir da minha essência mais pura, ou estou a relacionar-me com alguém porque quero alguma coisa daquela pessoa e estou no ego. E é muito difícil. Há uma linha muito ténue que separa. Às vezes o processo de meditação ajuda a clarificar e a limpar aqui, porque traz-nos para um campo um bocadinho mais da autenticidade. Então ainda é difícil para mim abrir-me por completo em relacionamentos. Eu tenho uma série de amigos, e tu sabes, já partilhamos isso, portanto, eu sou milionária porque tenho um grupo de amigos grande, e não é conhecidos, são amigos, aquelas pessoas a quem tu ligas a qualquer hora e estão lá para ti. E sou uma felizarda por poder contar com, se calhar, mais de 50 pessoas no meu círculo que tenho isso, mas já me têm dito algumas delas que há um ponto em que tu te fechas e não permites que ninguém lá entre. E então também é bom ter esse retorno, porque digo assim, afinal pensava que estava trabalhado e ainda não está trabalhado. Então onde é que isto tudo está, onde é que o sistema todo está a criar entropia, está a criar bloqueios aqui. E esse é um processo que ando a deixar que seja visto e que ando a deixar que seja serenado em mim, basicamente é isso. Mas não é fácil. Não é fácil, não é?
Há muitas dores, existem muitas dores de lá atrás que insistem em mandar-se cá para a frente e que à espera que tu tropeces nelas novamente, à espera que tu tropeces nelas e que caias redondo no chão novamente. Então, também se calhar há aí um cuidado muito meu que é, elas podem mandar-se cá para a frente, eu tenho que ter a atenção e a gentileza de as ver, não é? E de as contornar ou ultrapassar ou de diluir ou dissipar, não sei, a qualquer momento as coisas são vistas assim. Mas ainda não é fácil para mim. Ainda não é fácil para mim. E noto, há padrões meus que são automáticos. No outro dia havia um amigo meu que me dizia assim, curioso, nós tínhamos um relacionamento porreiro, e depois eu disse que tinha arranjado uma namorada e o relacionamento mudou, ficaste muito mais aberto. E eu, claro, já não eras uma ameaça. Vê bem a arquitetura do plano estava aqui, que era, enquanto eu percebi que ele podia estar livre e podia fazer aqui uma jogada qualquer, eu tive um relacionamento. A partir do momento em que ele disse, olha, finalmente encontrei uma pessoa e não sei o quê, mudou completamente. Diz assim, tu agora és muito mais tu e eu. Pronto, agora posso ser eu, porque agora não sinto ameaça. Há ainda uma parte minha que sente ameaça aí, que é a tal ameaça de depois, lá vou dar um tiro nos pés e alguém me vai abandonar ou rejeitar. Não é? Sim, complexo. De facto, o que estás a trazer em Possibility Management usa-se a ideia de que há vários tipos de ofertas de intimidade. E posso estar a fazer uma oferta de intimidade de criança, completamente needy, o que eu quero é retirar qualquer coisa do outro. Uma oferta de intimidade parental, o que eu estou a exercer autoridade sobre outro e quero submeter o outro à minha vontade. Uma oferta de intimidade de adulto para adulto, que respeita o espaço do outro e que está disponível para a negociação. Ou uma oferta de intimidade do inconsciente, que nós chamamos gremlin, do inconsciente. Portanto, estou a querer o drama, estou a querer entrar num drama, num daqueles dramas que todos quem viveu relações sabe o que é que significa. Portanto, claro. É esse padrão. Parece vários tipos, e há um que é novo, que só se consegue aceder a partir do adulto, que é o chamado arquétipo, a oferta de intimidade arquétipo, que é muito interessante. É um dos lugares onde o Possibility Manager tem experimentado muito. E que tu estás a trazer é uma dimensão que é muito interessante, que é nós entrarmos no espaço relacional com a experimentação da clareza. Por exemplo, dizer, olha, eu estou-me a relacionar contigo, hoje o nosso espaço de relação, Sara, é não sexual. Independentemente de como é que foram os espaços para trás, ou como é que vão ser os espaços para a frente, hoje é um espaço não sexual. E hoje o espaço é moldado por o princípio brilhante da cura, e o princípio brilhante da high level fun, e o princípio brilhante do silêncio. Olha, o nosso espaço não vai ter fala, vai ter silêncio. E poder ir para estes espaços com clareza, onde eles estão definidos à cabeça, são declarados, e nós vamos vivê-los a partir dessa declaração que fizemos e da negociação que fizemos. E isso abre-se um espaço completamente diferente do que é, como tu estavas a dizer, o não saber naquela relação com aquela pessoa quais são as intenções, o espaço não estar declarado para uma e para outra pessoa faz com que tu aproximes a relação de uma maneira completamente diferente. Mas quando ele está declarado e é negociado entre os dois, ok, já está aqui, já está negociado entre nós que é nesta natureza. E é por aí que eu tenho feito muita experimentação. E trazer clareza à natureza do espaço, como ele é, e o que é possível dentro daquele espaço, qual é a natureza das coisas que são possíveis e o que é que isso cria. Quais são as coisas, o tipo de propostas que é possível por isso estar definido à cabeça. E tem sido uma delícia experimentar-me nisso. Por isso é que o ponto se chama relacionar-me como verbo e como indo, uma coisa que está a acontecer, não é? Que não é, acontece uma vez e terminou, não é? É um descobrir permanente disto. Para quem nos está a ouvir, quer dizer que a gente passou aqui, no caso, por a minha identificação de um padrão base, por estabelecer a relação com a minha mãe, por trazer o divórcio como uma ferramenta de transformação e como uma fase de transformação no meu contexto, e pela experimentação como prática e técnica de eu me estar a descobrir neste ato de relacionar, por exemplo, com isto. Como é que é para vocês
definirem, declararem o espaço como sexual ou não sexual, ou um espaço onde não há fala, onde só há gesto, não há expressão, estamos em silêncio neste contexto. Como é que é viver um fim de semana com uma pessoa onde estamos em silêncio, onde não há comunicação? Isto é uma aventura super interessante, desafios a criarem nos vossos espaços relacionais, espaços de e ver o que é que acontece, para onde vão. Então, e o convite aqui é que possam também refletir sobre os vossos relacionamentos, como é que há um padrão base, não há vários, como é que foi para vós, o que é transformador, ou o que foi transformador nas vossas relações, no meu caso foi o divórcio, mas como é que vocês experimentam estar em relação, que tipo de aventuras, o que é que chamam para vós, para estar nesta experimentação e nesta evolução do que é o relacionário do espaço de relação. Como é que foi a relação com a mãe, a relação com o pai, com os dois, portanto, o que é que trouxe, ou com as figuras parentais, porque pode não ser um pai ou uma mãe, pode ter sido a avó, pode ter sido um tio, portanto, enfim, a pessoa pode ter sido criada por diferentes pessoas ou estar numa relação de adoção, por aí fora. Então, como é que foi essa relação com as figuras parentais? São tópicos que estão aqui presentes e que podem ajudar, ou perguntas que podem ajudar a trazer mais profundidade e mais clareza, como eu e a Sara fomos fazendo aqui. Há algo que queres trazer para o espaço ou é ok seguir para o ponto seguinte? Se queres, traz. Não. Para já estou tranquila. O ponto seguinte, portanto, quero lembrar que nós estamos na segunda parte do tomo 1 e onde eu estou a fazer síntese de pontos que foram importantes para mim e que são, na minha perspectiva, importantes para a caminhada na direção das sociedades regenerativas. Não é? E alguns desses pontos eu fui falando, o desenvolvimento humano, a parentalidade, a alimentação, e agora vem o relacionar. E de seguida o ponto que se apresenta é a cocriação. O conceito de cocriação chegou até mim através do livro New Age of Innovations, do Prahalad e do Rashmashvi. Recomendado pelo Rodrigo Magalhães, meu co-orientador de doutoramento. Desde então, o construto tornou-se parte de mim. A sociedade é co-criada, as organizações são co-criadas. Eu reconheci isso com a Safira, experimentei na Darwin e vivi intensamente na One Perfect Movement e na João Sem Medo. A experiência de facilitação em 2010, proporcionada pelo Nuno Morgadinho, foi transformadora. Segurei o espaço para a cocriação daquela comunidade e senti, pela primeira vez, o poder de criar algo em conjunto, de maneira fluida e relacional. Foi aí que o diálogo ganhou força na minha vida. O diálogo enquanto metodologia e método, enquanto forma de estar. Comecei a estudar e a explorar o tema, encontrando estrutura na teoria U, inspiração no movimento de transição e novas práticas na João Sem Medo, que se tornou um laboratório vivo para metodologias dialógicas e relacionais. Também ressignifiquei a minha experiência de cocriação na Safira e na Darwin, um mundo de jogos que foram autênticos laboratórios de cocriação. Portanto, foi por aqui, foi a porta de entrada para onde a cocriação veio, e o que eu comecei a ver é que isto é muito mais profundo, porque o ato relacional, o ato de estar em relação com o outro, é uma cocriação profunda. E quando entendida por isto, entre dois seres que são pares, que estão em igualdade, independente do seu género, que estão em igualdade e que negociam permanentemente, fazem negociações deste espaço de intimidade, de repente a cocriação é mestre e está lá como indutor da criatividade, indutor daquilo que é possível naquele espaço. E é uma dança, é um tango, não é? Passa a ser um tango, uma dança em plena sintonia de presença do que é o now agora, do que é possível em cada momento. E tem sido uma descoberta para mim, todo este construto e o mundo que ele me abriu. Desde logo, comigo próprio, no meu relacionar com o mundo, o relacionar com as diferentes pessoas, e depois estender isto aos coletivos, às equipas, às organizações, onde foi incrível. Embora a porta de entrada tenha sido pelo lado do management, este é um livro de liderança, tenha sido pelo lado do management e pelas organizações, e só depois é que chegou, mais tarde é que chegou para o mundo do meu desenvolvimento e da minha relação com os outros, não é? Enquanto construto basilar do meu relacionar com o mundo, da minha forma de estar com o mundo. Como é que é para ti? O que é que traz este construto? Como é que ela entrou na vida? Como é que ele está a fazer sentido em ti?
Olha, ainda estou a descobrir. Hum. Ainda estou a descobrir, ainda ando a brincar com isto. Eu estou a desenhar agora com pessoas completamente diferentes, tem sido muito giro. Eu estou a desenhar 2 novos projetos. E então tem sido muito giro a forma como eu fiz o convite às pessoas se ligarem aos projetos. E são pessoas completamente diferentes e os projetos também acabam por ser completamente diferentes. E então está-me a dar um gozo bestial estar a explorar a minha relação com o outro na cocriação de algo e que pretende depois ter como bandeira um propósito maior, não é? Há um propósito maior ligado a cada um dos projetos. E então tem sido muito curioso ver como é que eu estou enquanto eu vou utilizar aqui um termo que eu gosto de brincar com, enquanto idiota, não é? Porque a pessoa que tem as ideias é o idiota. Enquanto idiota, como é que eu depois estou a vivenciar e estou a experienciar isto de cocriação? Que espaço é que eu estou a ser e que espaço é que eu estou a permitir e a dar e a alavancar com quem está comigo. Então tem sido uma experiência gira, porque num projeto a equipa é um bocadinho mais mista, na outra sou eu e homens, não? Sou a única mulher naquele projeto. Então eu até brinco, porque são 3 Pedros. Eu não tinha tido nenhum Pedro na minha vida até há 1 ano e meio atrás, e de repente aparecem Pedros na minha vida e eu, o projeto é a Sara e seus Pedros. Porque, e tem sido muito giro, pessoas que vêm de áreas completamente diferentes, que têm relacionamentos comigo completamente diferentes. Um dos Pedros tem um relacionamento comigo muito mais próximo, somos grandes amigos, nem sequer o conheci, portanto ele entra na minha vida há 1 ano e meio para aí, e temos uma relação de amor profunda um pelo outro, um carinho e uma estima, uma coisa muito bonita. E depois há um outro Pedro que aparece e que vem como mentor de projeto e traz aqui o lado muito prático de como é que vamos implementar isto e como é que vamos buscar investidores e investimento e tudo mais. E depois há um outro Pedro que me lê como muito pouca gente me sabe ler, né? E que vem da área do design e da comunicação e que eu já lhe disse a ele, pá, estás proibido de ser da minha vida que sabes pormenores sórdidos que mais ninguém sabe, porque tu lês-me nas entrelinhas todas. Ele só se ri e eu digo assim, então é muito bonito ver isto a acontecer nestas dimensões, não é? Num dos outros projetos, eu estou somos 2 mulheres e 2 homens, e distamos especificamente uns dos outros 10 anos. Eu sou a mais velha, e depois é sempre a regredir, portanto, 53, 43, 33 e 23. Uau! E então está a ser assim uma coisa muito bonita que eu digo assim, opá, isto é muito bonito, desculpa, mas temos exatamente 10 anos de diferença uns dos outros. Podes dizer um pouco mais do que é um mundo de jogo e um mundo Ok, então, um mundo de jogo é uma escola de consumo regenerativo. Ok, andava aqui a brincar na minha cabeça já há uns 20 anos. Este ano a vida fez-me o convite para o tirar da gaveta e o colocar no terreno. E estamos aqui na fase de desenho de projeto e de business plan e vamos fazer uma apresentação. Dia 19 de setembro tenho um pitch de apresentação para ver se consigo financiamento e consigo investimento, portanto estamos aqui a dar forte e feio. O outro projeto é um clube de vinhos. Eu gosto de vinhos, venho de uma zona de vinhos ligada à terra. A vida convidou-me também o ano passado a ligar-me aqui à organização da festa das vindimas em Palmela, portanto, e de repente o que me dizem é a área das adegas é tua, o vinho tratas tu, e eu, que giro a vida a fazer-me este convite. Só que eu quero agarrar nisto de uma forma que é, como é que um clube de vinho pode trazer uma visão mais sistémica e regenerativa a esta área que tem uma força brutal em Portugal, que é um dos cartões de visita portugueses, não é?
e como é que nós podemos trabalhar isto com todos os atores do ecossistema, até do ponto de vista dos ESGs, não é? Até do ponto de vista de como é que isto impacta em cada uma das comunidades onde cada adega está a funcionar, como é que isto cria valor no território, na região. Mas como é que brincamos com isto também? Que tipo de eventos é que nós queremos fazer? Que áreas é que queremos ligar ao vinho? Queremos ligar o vinho ao silêncio? Queremos ligar o vinho à pintura? Queremos ligar o vinho à leitura? Queremos ligar o vinho à música? Então, é muito engraçado, num e no outro projeto, as dinâmicas dos grupos depois terem estas mais-valias e este saber de tanta gente. Eu costumo dizer, eu aprendo tanto com vocês. E tem sido um caminho muito bonito, e como é que isto tudo emerge aqui, não é? Como é que eu me relaciono com eles, quer a nível íntimo e pessoal, e quer a nível depois de construção de projeto e de construção de valor, etc. Grato, Sara, grato por teres partilhado. Nos dois, é interessante nos dois chamar a sombra para cima da mesa e a dimensão sombra, não é? Portanto, como lidar com o alcoolismo, por exemplo, no caso do vinho, não é? Como lidar com a adição ao consumo, no caso do consumo, não é? Portanto, por aí fora, trazer as dimensões de sombra de cada um dos lados parece-me excelente. Sim, e como é que tu lidas com esta questão de um setor, por exemplo, no caso do vinho, e que também acaba por estar no outro na questão do consumo, que é, tu és responsável pelas tuas escolhas e são essas tuas escolhas que impactam nas comunidades e nos bairros e nas cidades onde tu operas. Então, qual é a tua responsabilização aí? Tu podes continuar a ir às grandes superfícies, levas a uma consciência diferente nas escolhas que tu fazes. E parece muito interessante trazer essa dimensão. Celebro Obrigada. estás nesse contexto. Metodologias, é assim que se chama este ponto. O primeiro contacto com o Open Space Technology foi com o Artur Ferreira da Silva, durante um encontro do Colégio de Engenharia Informática da Ordem de Engenheiros. Foi um momento de uau, que abria as portas para outras metodologias transformadoras. Descobri o Diálogo, de David Bohm e de David Isaacs, Design Thinking da IDEO, o Alto Café da Juanita Brown, o Inquérito Apreciativo e a Teoria U. Os cursos do Movimento de Transição mostraram como estas ferramentas criam estruturas de diálogo e colaboração em níveis mais profundos. O Way of Council, o Art of Hosting e a Sociocracia 3 consolidaram as práticas em governação dialógica. Estas metodologias revelaram um novo mundo, um que fazia sentido e ressoava profundamente comigo. Passei a explorar todas as oportunidades de aplicar a cocriação. Na João Semedo organizamos espaços para várias organizações. Estes espaços se tornaram espaços férteis de cocriação e inovação social. Um exemplo foi juntar todas as entidades que em Lisboa estavam a trabalhar o desemprego. Foi aí que a Cristina se juntou e veio representando o IPAV, por exemplo, que é uma pessoa que ambos conhecemos. As prisões, todas as ONGs que estavam a trabalhar com as prisões e como é que se podia fazer propostas de inovação social para esses contextos. Era um exemplo de algumas. Desses experimentos nasceu o Recreio de Liderança Evolucionária, hoje chamaria de comuns. Liderança de comuns. O espaço onde eu e outros poderíamos experimentar estas ferramentas em contextos de aprendizagem e cocriação entre pares. Foi um ponto alto da minha jornada, unindo desenvolvimento humano e práticas colaborativas. As sociedades regenerativas, como eu as vejo, só fazem sentido quando são co-criadas de maneira consciente e colaborativa. Para mim, co-criar é uma segunda natureza. O seguinte chama-se evolução. Até às João Semedo, a minha experiência de cocriação era predominantemente com homens. Ao poucos, esta dinâmica expandi-se para incluir casais, como em projetos de ecoaldeias, e depois parcerias com mulheres. A cocriação com a Joana Cruz foi a primeira experiência em verdadeira paridade com uma mulher. O Centro Ecológico Alcanforada é a segunda parceria com uma mulher, experimentando um modelo de cocriação mais feminino, subtil e profundamente conectado com Gaia. É uma verdadeira aventura. Foi uma verdadeira aventura. A cocriação permeia todas as dimensões que abordo neste livro. No anexo 1b, detalhe como as tenho articulado e cultivado essa prática em diferentes contextos. Para mim, ela não é apenas uma ferramenta, mas um modo de viver e transformar realidades. Cocriar é estar em diálogo, em relação e construir algo maior do que qualquer indivíduo pode fazer sozinho. E aqui vou terminar a nossa leitura por hoje. Estamos a aproximar do tempo e terminar, não estar a trazer mais conteúdos e ir
querer-te ouvir um pouco, Sara, o que é que trouxe esta última leitura neste ponto da cocriação e dos game worlds onde tu estás a trabalhar, no momento, como tu dizias, estás a descobrir, não é? Portanto, estás a chamar para ti estes novos mundos de jogos para te pôr em ação neste contexto. O que é que elas estão a trazer? Como é que tu estás a pensar desenhar? E se calhar fecharmos o espaço por aí, pela tua partilha. Olha, uma resposta assim muito honesta. Não faça mais pequena ideia. Desde, acho que é 13 de Abril, 13 de Abril, 13 de Abril deste ano, tem sido a vida a mostrar-me como é que é para fazer. E eu tenho-me permitido, nestes últimos meses, a estar muito atenta às pequenas sincronicidades, aos pequenos acontecimentos, aos pequenos momentos, à palavra mais subtil que tu ouves ou que tu sentes, e deixar que o processo vá por aí. Não é fácil, porque isso obriga-te a estar constantemente num estado de muita conexão e muita alerta. E às vezes torna-se um bocadinho cansativo. Às vezes, porque depois, quando tu estás atenta, é tão fluido e é tão síncrono o processo que é sem esforço. E muitas vezes o esforço que eu sinto é quando eu crio resistência e vou para o mindset habitual. Né? Ignorar o que está a vir do sistema, ignorar o que a vida me está a querer dizer, e eu sei, e lá vem o ego, né? Eu é que sei, e eu vou controlar. E então o que tem acontecido é isto, é a generosidade e gentileza de te abrires à vida. E deixares que seja a vida a mostrar-te, mas tu também te permitires estar flexível e estares aberto àquilo que a vida te vai fazendo um convite a todo momento. E este projeto, por exemplo, da Escola de Consumo Regenerativo, não há forma de o fazer a não ser assim. Não há forma de o fazer. E é todos os dias há, pumba, mais uma ficha, mais um insight, mais uma pessoa, mais um... E é a vida que me está. Nas mais pequenas manifestações ao longo do dia. Até mesmo coisas piores que acontecem comigo, como o colapso que tive em junho. Porquê é que colapsei? Porque resistia àquilo que a vida queria que fosse experienciado e fosse vivido. Então, quando eu crio resistência, há um bloqueio e há um colapso. E é muito engraçado observar isto. Então, o que tenho vindo, e de tudo o que tenho lido, quer da teoria U, quer do desenvolvimento regenerativo, quer da escola do Eckhart Tolle, do Awakening School, é muito isto, que é quando tu estás efetivamente ligado e aberto à vida, é só deixar-se ir. As pessoas certas aparecem, os parceiros aparecem. Eu costumo dizer, nestes processos todos, eu vou brincando com isto e vou dizer assim, agora não posso dizer que não ao projeto. Não é? Porque tu querias logo ali uma série de janelas, mas sem isto não vai ser possível, e porque falta isto, e depois vem alguém ou vem alguma coisa e diz-te assim, então, está aqui, aquilo que tu querias está aqui. E eu já dou por mim muitas vezes a dizer, pois agora não posso dizer que não, não é? Pois não, agora não posso dizer que não. Mas é permitir-me isto permitir-me à vida, abrir-me à vida e deixar que seja a vida generosamente e gentilmente a mostrar-me o caminho. Grato, Sara. Fico curioso como é que vais trazer a cocriação para dentro dos dois mundos de jogos Não, que estás a brincar. Fico muito curioso e vamos provavelmente nas próximas leituras, nos outros capítulos, ter mais
mais informação sobre isso, porque vai O estar teu livro, está a bastante ser muito disruptivo, é a ferramenta disruptiva deste processo, digo-te já. Às vezes me apetece mandar o livro contra a parede. Digo assim, raça das perguntas, pá, não era isto que eu queria. Mas tem sido uma belíssima ferramenta. Não quero atirar contra a parede, mas Marco tem muitos cantos de páginas já dobrados. Tem muitos cantos de páginas já dobrados. Grato pela partilha, estou muito curioso por saber mais, saber como é que ele vai se tornar vivo, como é que estas coisas vão se tornar vivas ao longo do tempo. Também eu. Nós vamos estar aqui para conversar sobre isso. Quem está a ouvir-nos, nós os dois, a pergunta sobre a cocriação é essa: como é que a cocriação entrou na vossa vida? Já entrou, não entrou? Como é que vocês a podem chamar? Como é que está a entrar nos vossos mundos jogos? E é determinante. Para mim é a chave no caminho das sociedades regenerativas. Não estou a ver maneira de irmos para lá sem esse efeito. E estou na página, portanto vou terminar na página 73. O ponto seguinte chama-se tecnologia. Será aquele que nós vamos abrir na próxima chamada. E estamos no tomo 1. Portanto, grato a todos por nos ouvir e façam-nos chegar feedback, perguntas, questões, tudo aquilo que tiver vivo em vós com ouvirem aqui as minhas partilhas e da Sara, tragam aqui para cima da mesa. Gostei muito nesta sessão, Sara, que já tivesse vindo, tu trouxeste aos teus mundos jogos e já se tornou assim mais operacional, e eu penso que isso vai ser uma constante a partir daqui, não é? Porque vamos nos aproximando do mapa das sociedades regenerativas e, portanto, do tomo 2 e de tudo o que ele abre. E, portanto, já gostei de ver isso e quero sublinhar que este tomo 1 está ao serviço desse tomo 2, ou seja, ele está a ilustrar o caminho que cada um de nós precisa, vai fazer, tem que fazer por voluntário ou porque a vida lhe vai obrigar. Eu tenho um misto dos dois aqui presente em mim para irmos nesta direção da cocriação, de algo que podemos fazer em conjunto sem perder a nossa autoridade e o nosso centro, porque para mim esse é de facto o grande desafio civilizacional, ou seja, nós nas sociedades tradicionais aprendemos a lidar com o coletivo e sacrificamos o individual para podermos termos coletivos. São as várias lições das sociedades tradicionais, seja qual for o ismo que escolhermos, são as várias lições que as sociedades tradicionais trouxeram, portanto o bem-estar comum e o sacrifício do bem-estar individual. Depois entramos nas sociedades de mercado, temos exatamente o contrário, vamos entrar para o bem-estar individual sacrificando o bem-estar comum, e portanto estamos a ver que isso não funciona, estamos a chegar todos à conclusão, cada um da sua maneira, que isso não funciona. As sociedades de impacto estão-nos a trazer a ideia de que, malta, não se esqueçam que no meio disto tudo há uma coisa que é o planeta e a vida do qual todos nós dependemos, portanto esta ideia que precisamos mesmo do bem-estar da vida e da nossa casa comum, do planeta Terra, e portanto o desafio que se apresenta, que um designer, que um construtor de mundos de jogos que se orientam para a sociedade regenerativa, é como é que nós podemos casar estas três coisas, o bem-estar coletivo, o bem-estar individual e o bem-estar do planeta e da vida, e isso não está feito. Isso está tudo por fazer e é o grande desafio disso que estamos a chamar sociedades regenerativas. Portanto, alguma coisa tem que mudar em cada um de nós para nós conseguirmos isso para esse desconhecido, largarmos este conhecido do bem-estar comum, do bem-estar individual e do mal-estar da Terra para irmos para o bem-estar destas coisas todas, não é? E de uma reconciliação que não está feita. Então, esse é o grande serviço que o Tom 1 está a fazer, não a partir de uma perspectiva de cada um tem que fazer, mas não, da que eu estou a fazer, daquela que tem sido o meu caminho, implicando-me a mim, e depois cada um, tu trouxeste a ti, Sara, também tens estado a trazer aqui, portanto é esse o valor que está cá. Portanto, a todos, uma boa leitura e cá vemos daqui a uma semana neste espaço para continuarmos esta leitura. E grato, Sara, por teres feito aqui a viagem comigo. Obrigada eu, Marco, por me permitires fazer esta viagem e que trouxe aqui umas bolinhas saltitantes hoje. Até já. Até já. Beijinhos.